É até estranho falar sobre isso, mas a maior economia do mundo está sendo devorada pela inflação. Algo que é muito esquisito para eles e coloca em xeque o poder de compra da sociedade dos Estados Unidos. Vem comigo que eu conto essa história, tudo o que você precisa saber sobre ela, tá bom? Editor, toca a vinheta. Fala pessoal, eu sou o Paulo e esse é o Bunker de Negócios, o melhor canal de negócios aqui do YouTube. E hoje vamos falar sobre inflação, mas dessa vez não é sobre o nosso querido Brasil, e sim sobre a terra do Tio Sam. E se você acha que só país emergente que sofre com inflação, eu temo a te dizer, não é bem assim que a banda toca. Lá nos Estados Unidos existe um problemão hoje em dia que se assemelha a algo que aconteceu há mais de 40 anos atrás, quando teve o último pico inflacionário do país, o maior pico inflacionário da história dos Estados Unidos, em 1981. Naquela época, os Estados Unidos tinham acabado de perder a guerra do Vietnã e tinham diminuído boa parte da sua reserva de ouro. Isso acarretou uma grande crise no sistema Bretton Woods. Com a queda de Bretton Woods, houve uma escalada de inflação na década de 70 que atingiu um pico em 1981. Mas no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que está acontecendo com os Estados Unidos hoje. E hoje os Estados Unidos está com 8,2% de inflação, o que você pode achar que é fichinha, porque o Brasil já viveu uma hiperinflação lá atrás, a gente tem um sério problema com inflação recentemente. Mas o ponto é o seguinte, eles estão atingindo um pico de 8,2% de acordo com o que se mediu nos últimos 12 meses. E não sou eu, Paulo, que estou falando isso, é o Consumer Price Index, o CPI, lá que mede a inflação mês a mês nos Estados Unidos da América. E esse é o maior pico desde 1981. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado logo depois da divulgação de resultados do Consumer Price Index em 13 de outubro de 2022. Ou seja, não estamos... Se você assistir esse vídeo já em dezembro, em janeiro de 23, em fevereiro de 23, não são necessariamente esses dados que vão estar divulgados. Possa ser que esse número seja maior ou possa ser que esse número seja menor. Eu vou te explicar aqui as causas que estão acarretando nesse crescimento de inflação dos Estados Unidos. Você, se no futuro estiver assistindo esse vídeo e ver que os números são diferentes, maior ou menor, você vai ter uma ideia também de se o que o governo dos Estados Unidos está fazendo vai surtir efeito, beleza? Esse vídeo não é um vídeo exclusivamente desse momento. Como eu vou te falar as causas desse momento, você vai poder medir o que vai acontecer e quais foram as atitudes e as tomadas de decisões que foram corretas e erradas, tá bom? E antes da gente continuar, você já deixou o seu like? O seu like ajuda demais o canal, ajude o canal a alcançar mais pessoas, porque se você ajudar o canal a alcançar mais pessoas vão ter acesso a essa informação que você está tendo. Ou seja, você vai ajudar mais pessoas a ter acesso a mais informação, tá bom? E a gente trabalha muito para trazer informação de qualidade para vocês. E se você já não for inscrito no canal, se inscreva no canal, beleza? Vamos pro que interessa. E para começar a entender os efeitos que estão acarretando esse crescimento de inflação, vamos entender que houve uma grande crise de saúde recentemente, nos últimos anos. Eu não vou falar o nome, tá bom? Eu também vou falar sobre um determinado conflito que está acontecendo no mundo. Não vou falar o nome, o YouTube pode tirar o meu alcance, mas você sabe que crise de saúde foi essa e que conflito está acontecendo no mundo, tá bom? Mas falando sobre a crise de saúde, o que em 2020 aconteceu? Um medo muito grande de como ia se comportar a economia devido às medidas de restrição. Então o que muitas indústrias fizeram? Reduziram seus pedidos, reduziram pedidos de insumos. Inclusive, a mais emblemática é a indústria automobilística. O que aconteceu com a indústria automobilística? Eles ficaram com medo de não vender carros, eles cortaram os pedidos de chips semicondutores. Esses chips semicondutores não estavam mais disponíveis para eles, porque foram endereçados para outros clientes dessas empresas que produziam esses chips. A demanda explodiu, todo mundo queria comprar, e estranhamente todo mundo queria comprar tudo. Todo mundo querendo comprar tudo, e a indústria automobilística não podia produzir carros. O que aconteceu? Estoque reduzido, preços que sobem. Mas não é só isso, não foi só chips semicondutores que faltou para a indústria automobilística, não. No mundo inteiro, sempre existiram momentos onde produções pararam, produções travaram por algum motivo de saúde. Até coisas da natureza, como nevascas, como tsunami, muita coisa aconteceu, secas, e que travou a produção de vários e vários insumos. Se a indústria não tem insumo para produzir, para atender o que a demanda está pedindo, existe uma demanda muito grande, existe uma oferta muito baixa, o que acontece? Preços vão subir. Mas não é só isso também, os insumos eles ficam mais caros. Imagine, você tem 5 televisões para vender,
tem 15 pessoas para comprar. Você vai subir o preço para você vender pelo maior preço possível. A economia funciona assim, tá bom? O que é que acontece se eu, que produzo as telas para sua televisão, estiver só com 3 telas para te vender? Pô, você vai querer 5. Eu só tenho 3. O que é que eu faço? Eu subo o preço. Porque se você não quiser, seu concorrente quer. Então, eu subo o preço da matéria-prima, você vai subir o preço do seu produto acabado. A questão é, estamos subindo o preço não só porque a demanda está muito grande, mas também porque está sendo encarecido produzir esse produto. Esse é um problema muito grave e aconteceu no mundo inteiro. Ou seja, as coisas ficaram mais caras, as pessoas continuaram comprando. E o que é que acarreta? Inflação mais alta. Preço mais alto, inflação mais alta. Importante lembrar também que uma medida para conter todo o prejuízo que seria causado nesse momento de crise de saúde, que começou lá em 2020, o Federal Reserve americano injetou mais de 500 bilhões de dólares na economia. E isso foi em auxílio, crédito, renúncia de impostos. Eu não estou falando aqui que o Federal Reserve, que os Estados Unidos agiram mal, não é isso, entende? É uma medida que acarretaria nesses problemas hoje, tá? É mais ou menos uma ressaca que eles estão vendo. A gente também aqui no Brasil está vivendo uma ressaca. O ponto não é, eles fizeram errado lá. Não, eles fizeram certo. O que é que eles vão fazer de diferente? Eles iam deixar a economia se destruir para chegar agora também, eles não têm uma economia para cuidar? O ponto aqui é, como é que você cura uma ressaca dessas de uma medida que foi necessária? Então eu vou falar também um pouquinho mais pro final do vídeo o que é que os Estados Unidos estão fazendo para conter isso. Mas agora, de antemão, já fique sabendo que houve uma injeção de 500 bilhões de dólares na economia. Se tem muito dinheiro circulando, a economia não cresceu para acompanhar, até porque a economia não conseguia produzir produtos para acompanhar o crescimento e a circulação de dinheiro. Tem muito dinheiro na economia, tá rodando muita grana, preços vão subir, se os preços vão subir, a inflação vai crescer junto. E na verdade, não é que tipo assim uma coisa aconteceu assim uma depois da outra. Não é isso não. Eu falo uma depois da outra para ficar mais fácil para você entender. Nessas coisas acontecem simultânea. Pô, aconteceu a crise, o que é que a gente vai fazer? Vamos botar dinheiro, vamos deixar as pessoas, vamos fazer as pessoas comerem, vamos tirar a carga tributária em cima das empresas para as empresas poderem sobreviver, para existir uma economia depois. Então tudo isso vai acontecendo e foi acontecendo simultaneamente. Quer saber de uma também? Porque economia forte não quebra assim do nada, não é tipo assim, deu um ventinho e a galera fica resfriada lá. Não, acontece o seguinte também, muita coisa aconteceu. Existe um movimento chamado Grande Renúncia nos Estados Unidos. O que é grande renúncia? As pessoas estão com um problema muito sério de saúde mental. Existem grandes e inúmeros pedidos de demissão na sociedade americana. Esse é um movimento que se expandiu pelo mundo, até aqui no Brasil dá para sentir um pouco dele. Lá é emblemático porque lá foi que deu-se o nome, lá foi onde começou e tudo mais. As pessoas não estão pedindo demissão porque tem outro emprego em vista. Elas estão exaustas e elas não veem valer a pena trabalhar para uma empresa, se exaurir e, na verdade, no fim do dia, não ganhar nenhuma recompensa que vale o tempo que elas gastaram e sugue toda a energia que eles têm. Que essas pessoas têm, na verdade. Então, o que elas fazem? Elas estão pedindo demissão e não estão indo para outros empregos diretamente. Existe uma escassez de mão de obra. Escassez de novo, escassez de insumo, escassez de produto e agora escassez de mão de obra. Se você tem pouca mão de obra no mercado, o que é que as empresas fazem? Elas precisam de boa mão de obra, então elas começam a oferecer mais e mais e mais. Os salários sobem. Naturalmente, se o salário sobe, as empresas não vão simplesmente apertar as margens delas e simplesmente absorver um prejuízo. Não, elas vão fazer reajuste baseado nos insumos, elas vão fazer reajuste baseado na demanda, elas vão fazer reajuste agora baseados nos salários mais altos que estão pagando. Mas calma, que ainda tem a cereja do bolo. A cereja do bolo, e eu tô falando aqui de maneira irônica, e não é cereja não, mas enfim. A cereja do bolo foi o seguinte, lá em abril de 2020, a OPEP resolveu reduzir a produção de petróleo. Reduzir a produção de petróleo simplesmente para poder subir o preço da commodity. Mas não foi só o petróleo que teve seu preço disparado, não. Inúmeras commodities. Estamos em um momento de altíssima valorização de commodities no mundo. Ou seja, se a gente bem sabe aqui que o petróleo mais caro faz o nosso combustível aumentar, que faz o frete aumentar, que faz os preços aumentarem, imagina lá, em uma sociedade que usa também petróleo para muitas outras coisas, inclusive produção de energia. E aí você olha o que é que realmente está subindo e puxando a inflação de maneira muito pesada. Carros, combustível e energia, alimentos e moradia. Comer e morar está mais caro na sociedade dos Estados Unidos. Pô, se você começa a pressionar a vida da classe média, a vida das pessoas que têm mais dificuldade,
com preços mais altos de aluguel, com casas subindo e comer estando mais caro, pô, aqui no Brasil a gente tá vendo um aumento muito forte do preço dos alimentos. Pô, tá complicado, velho. É uma situação muito cruel, muito complicada, muito difícil. Então lá nos Estados Unidos eles não estão acostumados com isso. Eles estão acostumados sempre com um preço muito baixo, com tudo muito acessível. Eles sempre se gabaram disso. E agora eles estão vivendo uma realidade muito diferente do que eles cresceram, do que eles viveram. Porque para você ter uma ideia, são mais de 40 anos para eles estarem nesse nível de inflação. Nem a crise de 2008 corroeu o poder de compra do americano. Foi diferente, uma crise diferente da que está acontecendo agora. E como existe um certo conflito por aí, que você sabe muito bem de quem eu estou falando e de onde eu estou falando, é o seguinte: o petróleo está mais e mais e mais e mais escasso. E a Europa está sofrendo com isso, a Europa é uma economia muito associada à economia dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão sofrendo com isso. Você deve estar pensando, a China está gostando, mas a China também tem um problema, tem um elefante gigante para ela resolver lá na própria economia local. Que tá todo mundo andando na corda bamba, é um fato constatado aqui, né, nesse ano de 2022. O que é que os Estados Unidos estão fazendo de fato para poder conter essa inflação? Você, se assistiu o meu vídeo sobre taxa Selic, já sabe que se você sobe a taxa de juros básica do país, você está estimulando as pessoas a pouparem mais, a não gastarem o dinheiro, está tirando dinheiro de circulação da economia, você está também fazendo o crédito mais caro para as empresas, então as empresas não vão aumentar a produção delas, vai todo mundo querer poupar, dinheiro circulando menos, a tendência é que a inflação seja controlada e que até um certo momento existe uma deflação, essa deflação irá controlar os preços e aí depois a economia seria novamente aquecida com a derrubada desses juros. Os Estados Unidos estão aumentando a taxa de juros básica deles. E essa taxa hoje que está entre 3 e 3,25% ao ano. Você está achando baixa, você deve estar até rindo, porque o Brasil está em 13,75% quando eu estou gravando esse vídeo, mas o fato é que para uma taxa que era menos de 1%, que varia entre 0,25% e 0,5% ao ano, está muito alto, houve um crescimento muito maior. É uma economia muito forte, uma economia que você sabe que não vai te dar calote. As pessoas tendem a investir na dívida pública dos Estados Unidos, beleza? Mas o que a gente pode fazer nesse atual momento em observar os Estados Unidos é esperar o que vai acontecer nos próximos capítulos. Desde 2016 eu escuto de muitos gurus, de muitos gigantes, de pessoas falando que vai ter uma crise, que uma crise está se aproximando. Essa crise veio por um impulso da natureza, mas não é diretamente ligada ao sistema financeiro em geral. A gente não pode descartar que vai acontecer uma crise, a gente também não pode cravar que vai acontecer uma crise, ninguém pode prever o futuro. Então vamos esperar para ver o que acontece. Proteja seu patrimônio, esteja sempre muito bem ciente do que fazer com o seu dinheiro, não deixe ele à toa, não espere ele ser corroído pela inflação, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de deixar um like, é de graça, não leva 10 segundos, se inscreva no canal, eu vou te esperar no próximo vídeo, valeu?